Meus irmãos, a paz do Senhor, esse que vos fala é o diácono Gilmar Reis. Seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos dando continuidade aos estudos das lições bíblicas de adultos da CPAD, que nesse terceiro trimestre de 2026 estão trabalhando com o tema A Igreja dos Gentios, da chamada missionária a consolidação do Evangelho entre os povos. E na lição de hoje estaremos acompanhando o apóstolo Paulo ali na cidade de Atenas, onde nós encontraremos um povo culto que vivia distante do Deus verdadeiro. E o apóstolo Paulo, com sensibilidade espiritual, vai discernir a idolatria, anunciar o evangelho ali no Areópago, revelando assim o Deus desconhecido. E o título da lição de hoje, a lição de número 5, diz assim: Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. E o texto áudio da lição, que está lá em Atos capítulo 17, versículo 30, diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 30. Verdade prática: a obra evangelística floresce quando o coração, sensível ao Espírito, discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. E a palavra-chave da lição é evangelho, que vem do grego evangelion, e significa boa nova ou boa notícia. No contexto cristão, refere-se à mensagem central da fé, o anúncio de que a humanidade pode ser salva do pecado e reconciliada com Deus através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o texto bíblico em classe está lá em Atos capítulo 17, versos do 15 ao 20 e versos do 30 ao 32. E os objetivos da lição são: levar o aluno a compreender a idolatria em Atenas, analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho, aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago à vida cristã. E aqui chegamos na introdução da lição. Partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica. Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro. Cheio do Espírito Santo, ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. É nesse contexto que o apóstolo anuncia Cristo entre os filósofos, revelando o Deus até então desconhecido. Bom, na semana passada nós acompanhamos o apóstolo Paulo, juntamente com seus companheiros, ali na cidade de Filipos, onde ali eles pregam o evangelho, no que vai resultar na conversão de Lídia, expulsam o espírito de adivinhação daquela jovem escrava, no que vai resultar na prisão de Paulo e Silas, que através da adoração daqueles dois homens, daqueles dois missionários, e o seu testemunho ali de fidelidade e louvor a Deus, Deus ele vai se manifestar de forma tremenda, no que vai resultar
na conversão do carcereiro, né, daquele romano. Bom, e aí, como nós sabemos, depois que Paulo e Silas eles são livres da prisão, né, que os magistrados eles são impelidos devido à cidadania romana que tanto Paulo como Silas possuíam. Os magistrados ali, os juízes, são impelidos a libertá-los publicamente, a pedir desculpas para eles. Depois que acontece essa liberação, que eles se despedem ali da igreja de Filipos, eles seguem para Tessalônica. Eles vão passar por Anfípolis, passa ali por Apolônia e chegam até a cidade de Tessalônica. Na cidade de Tessalônica, eles vão pregar na sinagoga dos judeus, porque tanto Tessalônica como a cidade de Bereia, diferente da cidade de Filipos, eles vão encontrar uma sinagoga judaica. Então, em Tessalônica, eles vão pregar. Vai haver muita conversão por parte dos gentios. Alguns judeus também vão ser persuadidos e vão também se converter a Cristo. É citado ali que também algumas mulheres distintas também se convertem, né? Essas mulheres provavelmente eram mulheres de posição ou apenas elas são chamadas de mulheres distintas pelo fato de serem esposas de homens importantes ali da cidade. Mas o fato é que alguns judeus se convertem, uma grande multidão de gentios se convertem e essas mulheres também. E como era de se esperar, vai haver ali os judeus de coração endurecidos que vão se posicionar, movidos. É interessante que o texto vai dizer que movidos pela inveja, eles vão se posicionar contra Paulo e Silas, a ponto deles buscarem no meio do povo ali homens maus, mau caráter, porque o texto vai dizer que homens ali da malandragem, para poder, inclusive, invadir a casa de Jason, que era uma das pessoas ali que havia, por certo, se convertido e estava hospedando agora os missionários. Eles vão invadir a casa de Jason atrás de Paulo e Silas, não vão encontrar os dois missionários, então vão levar Jason às autoridades, que vai ser necessário que ele pague ali uma fiança, O texto diz que ele vai pagar uma fiança para se comprometendo, inclusive, a não deixar que Paulo e Silas permaneçam pregando ali na cidade, E aí nós vamos ver que Paulo e Silas seguem ali para Bereia. Uma coisa que é interessante, que Timóteo ele não é citado no texto ali em Tessalônica, ele só vai ser citado quando Paulo e Silas estão em Bereia, o que faz com que a gente entenda que ele deve ter ficado com Lucas lá em Filipos e depois reencontrado com Paulo e Silas em Bereia, Porque ele vai ser citado em Bereia, mas não é citado em Tessalônica. Então, Paulo e Silas seguem para Bereia. Lá o texto vai dizer que os judeus ali vão ser mais nobres, porque vão escutar o evangelho com avidez e com atenção, examinando tudo aquilo que Paulo vai estar pregando sob o crivo das Escrituras, todos os dias, O texto vai dizer que eles ouviam e examinavam as Escrituras todos os dias para ver se a pregação de Paulo estava em conformidade. E o texto vai dizer que em Bereia também houve conversão de judeus, de mulheres de alta posição e de gentios.
E a gente vai ver que a perseguição, a oposição que vai haver ali em Bereia, não é propriamente dos judeus dali, mas vão descer os judeus de Tessalônica, sabendo que o evangelho está sendo pregado lá na cidade de Bereia, eles vão descer para incitar e perturbar o povo contra os missionários. E aí os irmãos vão promover ali a fuga de Paulo, né, da cidade. E o texto diz que vai haver ali homens que vão se responsabilizar em levar Paulo ali para Atenas, de onde eles vão regressar com a ordem de Paulo para que o mais rápido possível Silas e Timóteo fossem encontrá-lo. Bom, e aí para os irmãos verem de forma mais detalhada, porque aqui a gente fez rapidamente um resumo, né? Os irmãos podem ver a estadia, podem verificar a estadia de Paulo e Silas ali em Tessalônica, em Bereia, lendo ali o capítulo 17, do verso 1 ao 14. Então, capítulo 17, do verso 1 ao 14, os irmãos vão ter a estadia, o relato, né, o registro dos acontecimentos que houveram, né, na estadia de Paulo, tanto em Tessalônica como em Bereia. E aí chegamos aqui no tópico 1 da lição: contexto histórico, cultural e religioso. Sobre o tópico 1, Atenas. Bom, e sobre a cidade de Atenas? A cidade de Atenas, mesmo depois de integrada ao Império Romano, guardava com orgulho a sua independência intelectual e sua liberdade de pensamento. Gabava-se da sua rica tradição filosófica, herdada de Sócrates, Platão e Aristóteles, pois exercia enorme influência cultural e intelectual, destacando-se na arte e na poesia, apesar de sua pouca relevância política sob o domínio romano. Contudo, por trás da sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. A cidade de Atenas era uma cidade extremamente idólatra. Imagine você entrar em uma cidade que ao longo de cada rua, de cada praça, você encontre uma estátua, um santuário construído a um deus. Era a cidade de Atenas. Ali você ia encontrar estátuas e santuários construídos à deusa Afrodite, que era considerada a deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Você ia encontrar ali o templo Párteno, dedicado à deusa Atena, padroeira da cidade, deusa da arte, da sabedoria, da ciência e da justiça. Você ia encontrar ali Zeus, o rei dos deuses, o governante do Olimpo. Ali também a deusa Hera, a rainha Hera, que era esposa de Zeus, a deusa da maternidade, do casamento. Então eram muitos deuses, aqui a gente não vai dar para listar todos, mas eram muitos deuses ali que tinham as suas estátuas, algumas delas esculpidas por Fídias, que foi o maior de todos os artífices em mármore da Grécia Antiga. Então, quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, ele vai encontrar ali, ele se depara ali com beleza, intelectualidade elevada e uma profunda idolatria, a ponto do texto bíblico dizer que seu espírito revoltou-se, como podemos verificar lá em Atos capítulo 17, verso 16 e 17, que diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito,
vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Paulo, com sensibilidade espiritual, ele discerne o profundo vazio da alma dos atenienses. E aí, quando ele olha para aquelas representações de deuses imaginários, ele não as vê apenas com as lentes da cultura religiosa ou da beleza, não. Mas como uma evidência do desconhecimento do Deus único e verdadeiro. E aqui chegamos no subtópico 2 da lição: o início da evangelização na sinagoga. Como nós sabemos, o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, ele tinha uma estratégia de que quando chegava na cidade, determinada cidade, ele primeiro pregava o evangelho aos judeus, né? Ele procurava a sinagoga da cidade, pregava o evangelho aos judeus, para depois levá-lo aos gentios, até porque, como nós já falamos em outra aula, os judeus foram aqueles que primeiro receberam a promessa do Messias, do Salvador do mundo, do Cordeiro de Deus. Era o povo portador da promessa. Nós já falamos, já explicamos em outra aula que a partir de Abraão, Deus formou a nação de Israel, que era uma nação sacerdotal, onde Deus ele iria se revelar para esse povo, que tinha uma posição, essa nação tinha uma posição sacerdotal diante dos outros povos, que, através desse relacionamento de Deus com o povo de Israel, os outros povos seriam alcançados. E por meio do povo de Israel viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Então, na sinagoga, acontecia ali. O que acontecia na sinagoga? Orações, a leitura dos profetas, a leitura da lei. Então, Paulo, a partir daí, das Escrituras, ele apresentava aos judeus Jesus Cristo como cumprimento da lei e dos profetas, como cumprimento daquele de quem a lei, para quem a lei apontou e de quem os profetas falaram, o Messias de quem os profetas falaram. E isso na esperança de que aqueles que se convertessem se juntassem a ele para agora propagar, levar essa boa nova de salvação na pessoa de Jesus Cristo aos gentios, porque, como nós já vimos, esse sempre foi o objetivo de Deus, alcançar todos os povos, reconciliar consigo todos os povos. Agora, aqui em Atenas, porque nós sabemos que Paulo estava ali, porque ele tinha saído de forma imprevista da cidade de Bereia. Ele saiu de Bereia fugindo da perseguição dos judeus que haviam descido de Tessalônica. A gente fez ali o resumo e viu que os irmãos providenciaram a fuga dele, e ele sai ali às pressas de Bereia, e aí vai para Atenas. Então, quando a gente lê ali o texto, a impressão que nós temos é que, em primeiro momento, não era a intenção de Paulo evangelizar ali Atenas. Ele estava ali, na verdade, aguardando Silas e Timóteo. Agora, diante do cenário, do ambiente idólatra que ele contempla, ele vai à sinagoga, até porque existem versões do texto que diz que quando ele vê a idolatria, o espírito dele revolta-se, angustia-se, e por isso ele argumentava, dissertava na sinagoga. Então veja que isso foi a principal motivação que levou ele a ir na sinagoga apresentar Jesus como cumprimento da lei dos profetas, e também lembrar aos judeus que eles tinham a responsabilidade de
pregar, falar sobre o único Deus verdadeiro, porque eles eram portadores da verdade. Eles tinham a revelação do único Deus verdadeiro, e que agora eles deveriam pregar esse Deus e também o seu Filho Jesus. Eles tinham essa responsabilidade. E aí nós vamos ver que Paulo ele vai até a sinagoga, e da sinagoga a gente já entra aqui, né? Ele vai porque da sinagoga ele vai pregar na praça, né? Aí a gente já entra aqui no subtópico 3, a proclamação do evangelho na ágora. Na ágora. Bom, sobre a ágora. O termo deriva do grego ageiro, que significa reunir. Na Grécia Antiga, era a praça pública central das cidades-estados. Mais do que um mercado, funcionava como o coração da vida cívica, o espaço onde os cidadãos debatiam política, organizavam assembleias e formulavam os princípios da democracia. Então era um lugar que funcionava como espaço cultural e social, pois era ponto de encontro de intelectuais e filósofos, como Sócrates, que em seu tempo muito frequentou a ágora para ali dialogar e estimular o pensamento crítico. Só para você ter um ponto de referência, era na ágora que você iria encontrar o templo de Hefesto, o templo grego mais bem preservado do mundo, erguido em 445 a.C., em Atenas, que homenageava o deus do fogo, da metalurgia. Então é nesse ambiente que o apóstolo Paulo, todos os dias, o texto vai dizer que todos os dias, período que ele estava ali esperando Silas e Timóteo, ele está indo ali à praça, na ágora. A gente tem que lembrar sempre que a cidade de Atenas era uma cidade cosmopolita, então pessoas de vários lugares, de várias partes do mundo, várias culturas estavam ali, e ele aproveita para estar ali apresentando, falando sobre Cristo, falando sobre Jesus Cristo, sobre a sua morte e ressurreição. E é nesse ambiente que ele vai debater com filósofos, e dois grupos representantes de duas escolas importantes dessa época vão estar ali, que são os epicureus e os estoicos. E aí chegamos aqui no tópico 2 da lição, os filósofos epicureus e estoicos. Sobre o tópico 1, os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Bom, e como nós já falamos, entre os que confrontaram Paulo na ágora, ali na praça, em Atenas, estavam os filósofos epicureus e os estoicos. Bom, primeiro, sobre os epicureus. Os epicureus eram seguidores de Epicuro, que viveu entre 341 a 270 a.C., um cidadão ateniense, embora nascido na ilha de Samos, perto de Éfeso, fundador da escola dos epicureus, que ensinava que o bem supremo é o prazer ou a felicidade, que deveria ser entendida como a ausência da dor e do sofrimento. Por prazer, Epicuro não se referia aos desejos sensuais, mas à ausência de sofrimento no corpo e inquietação na alma. Imagine você que Epicuro via o sexo como potencialmente prejudicial. E, em geral, ele desencorajava o casamento. Os epicureus, eles defendiam um prazer instável, duradouro, e não imediato e impulsivo. E, segundo eles, você poderia conseguir esse prazer. Uma das formas era construindo boas amizades, amizades verdadeiras, leais. Você pudesse, por exemplo, toda tarde estar ali no seu jardim,
conversando com seus amigos sobre filosofia, dissertando sobre as coisas da vida, em uma refeição saborosa. Então, os epicureus, para eles, o prazer estava em coisas simples. Epicuro ele não defendia a extravagância, festas, bebidas, ele não defendia isso. Ou seja, ele não estava falando do prazer em excesso, mas a busca do prazer com equilíbrio, através de um raciocínio sóbrio. Entretanto, por mais que seja um argumento que apresente pontos coerentes, perceba o viés humanista que permeia esse pensamento, que atribui ao homem a capacidade de prover para si felicidade plena, por intermédio dos prazeres terrenos, prazeres que são passageiros. Os epicureus entendiam que os deuses têm o seu lugar, mas por natureza eles são transcendentes, não interferindo nas questões dos seres humanos. A divindade ela era indiferente à dor e o sofrimento humano, o que é uma visão que entra em conflito com a revelação bíblica de quem é Deus. Um ser todo-poderoso, transcendente, mas imanente. E essa imanência se evidenciou na pessoa do seu Filho Jesus. Porque, por intermédio dele, esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ele possibilitou ao homem se relacionar com ele como filhos adotivos. Então, o Deus que as Escrituras nos revela é um Deus pessoal, que se relaciona, que cuida, que se importa com as suas criaturas. Então veja como o pensamento de Epicuro e seus seguidores, eles vão de encontro, ou seja, são conflitantes com a revelação bíblica sobre quem é Deus, Jesus e o homem. Porque, por exemplo, o homem ele não é autossuficiente a ponto de ser capaz de prover para si felicidade plena, e que não pode ser conseguida por intermédio dos prazeres terrenos. O homem ele só conseguirá preencher o vazio da sua alma e alcançar a quietude da mesma entregando a sua vida a Jesus Cristo. Até porque Jesus, certa vez, ele fez a seguinte afirmação: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus ele faz essa afirmação, primeiro ele está garantindo aqui, nos alertando que a nossa vida não seria livre de sofrimento, de dores, de aflições. Não, a nossa vida aqui nesse mundo caído, nesse mundo de pecado, ela não seria isenta de desabores, de intempéries, não. A primeira coisa que ele afirma, que ele garante para nós, aqui nessa afirmação é isso, que nós teríamos as nossas preocupações. Agora, aquele que estivesse nele, aquele que o recebesse como seu Senhor e Salvador, desfrutaria de paz, mesmo em meio a uma circunstância adversa. Então, o homem, ele por si só, ele não conseguirá jamais obter a quietude plena da sua alma. E isso ele só obterá entregando a sua vida a Jesus Cristo. Então a gente vê que esse pensamento dos epicureus, por intermédio dos prazeres terrenos, alcançar aquilo que eles chamavam de ataraxia,
ou seja, a quietude da alma de forma plena, o homem ele não pode prover por si só para si esse nível de tranquilidade no seu ser, na sua alma. O outro ponto é que os epicureus acreditavam que a morte é o fim de tudo. Eles não acreditavam numa vida além túmulo, não acreditavam numa eternidade. Portanto, não criam que teriam que um dia prestar contas a alguma divindade. Portanto, o lema era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E se a morte é o fim de tudo, apreciar cada momento da vida é o mais importante. E nós sabemos que esse pensamento também vai de encontro à revelação bíblica sobre a morte e a eternidade. A palavra de Deus, ela diz que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte nós teremos que prestar contas a Deus. E a decisão de se nós queremos viver uma eternidade com Deus ou separado dele, tem que ser agora, enquanto nós temos vida. Porque depois da morte, é como a palavra de Deus diz, segue-se o juízo. E aqui chegamos ao subtópico 2 da lição. Os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Bom, os estoicos eram seguidores de Zeno, ou Zenão de Cítio, fundador do estoicismo. Valorizavam a razão, a virtude e autocontrole. Para os estoicos, o universo era governado por uma razão universal e divina, chamada Logos. Acreditavam que todas as questões humanas eram regidas pelo destino e que o homem devia libertar-se de suas paixões, ou seja, dominá-las, para agir de acordo à razão em conformidade com as leis da natureza. Os estoicos eram panteístas, acreditavam que Deus é um ser impessoal, absoluto, que une todas as coisas. Portanto, o ser humano deveria ter disciplina e domínio próprio diante das intempéries da vida, focando apenas naquilo que está sob o seu controle e ignorando aquilo que a gente não pode controlar nem mudar como destino. Dessa forma, segundo ele, iríamos desenvolver a apatia, ou seja, um estado de tranquilidade emocional, sem deixar que as coisas externas interferissem no nosso equilíbrio interior. Então veja que, apesar de ser um argumento coerente, principalmente no que diz respeito a nós termos domínio próprio frente às adversidades da vida, às intempéries, aos problemas da vida, essa capacidade ela é atribuída à autossuficiência humana. O ser humano ele possui total autonomia sobre seus próprios julgamentos, desejos e impulsos, bastando a sua própria razão para atingir a paz de espírito. Então foram esses dois grupos de filósofos que Paulo encontrou na Ágora de Atenas. E aqui chegamos ao subtópico 3 da lição. Paulo levado ao Areópago. O evangelho diante da cultura. Então, diante das reações diversas ali na Ágora, principalmente desses dois grupos de filósofos, os epicureus e os estoicos, Paulo ele foi levado até o Areópago, pois muitos desses homens ainda não entendiam o que Paulo estava pregando, o que Paulo estava dizendo. Principalmente quando, por exemplo, Paulo falava acerca de Jesus e da ressurreição.
que aos ouvidos dos filósofos soava como dois deuses estranhos. Eles entendiam como que Paulo estivesse falando de Jesus e do seu companheiro Anástasis, ou Anastasis, que é a palavra grega para ressurreição. Os epicureus e estoicos talvez tivessem um interesse nos ensinos de Paulo com base na motivação acadêmica, enquanto outros lhe deram uma alcunha de tagarela, né? Chamaram Paulo de tagarela, que na verdade foi a palavra traduzida do grego e espermologos, que significa literalmente catador de sementes, ou aplicado a quem junta ideias alheias, cata uma ideia dali ou daqui, e começa a falar coisas sem nexos. Então eles, sem entender, achando que Paulo estava falando coisas que não tinham cabimento, mas aí alguns desprezaram, acharam que o que ele estava falando era algo que não tinha muito cabimento. Outros, principalmente o que nos parece aqui, os estoicos e epicureus, disseram, vamos examinar melhor. Porque Paulo também, ele sabia se expressar. Paulo, ele era um homem erudito. Nós não podemos deixar passar o fato de que Paulo era de Tarso. E quando a gente lê um pouco sobre Tarso, a gente vê que as melhores escolas estavam lá. Se fosse equiparar Tarso com Atenas, estava quase que de pé, de igual. Então Paulo estava em casa, Paulo não estava, ele não estava como que fora do aquário, deslocado, como a gente pode falar. Não, ele estava em casa. Paulo, ele era um intelectual também. Todos nós sabemos disso. Então eles pararam, quiseram entender melhor e aí levaram Paulo para o Areópago. Bom, o Areópago era uma colina sagrada dedicada a Ares, o deus da guerra. É tanto que o nome Areópago significa literalmente colina de Ares, ou, para os romanos, colina de Marte. Essa colina de pedra ficava em Atenas, perto da Acrópole. Aquele local servia como sede do Conselho e Tribunal Supremo da cidade, formado por arcontes, governantes e políticos da cidade. Então, ali no Areópago, eles julgavam questões como homicídios, crimes graves, e questões que podiam contradizer a religião da cidade. Então, Paulo, ele estava pregando algo que eles não estavam compreendendo, então levaram ali para que ele pudesse explicar melhor o teor da sua pregação, para que eles pudessem examinar, porque eles tinham esse cuidado também. E aqui chegamos ao tópico 3 da lição, o discurso de Paulo no Areópago. Sobre o tópico 1, a observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. Bom, Paulo ele já tinha observado o quanto a cidade de Atenas era idólatra. Já tinha visto a evidência disso, dessa realidade, através dos altares, monumentos e santuários que eram erguidos a vários deuses ali, cultuados por aquele povo. Então, com sabedoria e sensibilidade espiritual, e percebendo a oportunidade que havia sido dada a ele ali, porque ali foi uma grande oportunidade, quando ele está ali falando na ágora, e aí convidam ele para ir ali para o Areópago, ele vê ali uma grande oportunidade para ele apresentar a verdade sobre quem é Deus e sobre quem é seu Filho Jesus Cristo. Então nós vamos ver que Paulo ele não inicia com ataques, mas
a partir do altar ao Deus desconhecido, ele vai adotar uma abordagem apologética, adaptando-se ao contexto cultural e filosófico, né, grego, para introduzir o evangelho. Aí ele utiliza-se de um símbolo, né, da própria religiosidade ateniense para introduzir a revelação do Deus verdadeiro. Agora, sobre o Deus desconhecido. Bom, este altar ao Deus desconhecido fora erigido por ordem do poeta, filósofo e místico cretense Epimênides, que chegou a constar de alguma lista dos 7 sábios da Grécia, que teria purificado Atenas de uma praga, invocando um Deus desconhecido, a quem mandou se construíssem altares. A história conta que Epimênides fora chamado a Atenas para tentar solucionar o problema de uma praga. E ao chegar à cidade, ficou impressionado com a quantidade de deuses e entendeu que a praga viera de um Deus poderoso, que era ignorado pelos atenienses. E por isso mandou que se sacrificasse a eles ovelhas famintas, que pela manhã, em vez de pastarem, mesmo com fome, se deitassem, o que seria um sinal deste Deus, que necessariamente era um Deus poderoso e misericordioso, de que, ao ser adorado, faria cessar essa praga. E assim teria acontecido. Algumas ovelhas, apesar de famintas, soltas na colina de Ares, ou colina de Marte, não pastaram, mas descansaram. E, onde se deitaram, ergueram-se altares, onde cada uma delas foi oferecida a este Deus desconhecido, no altar com essa expressão, e a praga teria cessado. Desde então, era adorado esse Deus desconhecido entre os atenienses. E aqui chegamos no subtópico 2 da lição: o Deus Criador, sustentador e Senhor da história. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo, na sequência, a partir daquele altar ao Deus desconhecido, ele apresenta, né? A partir dele diz: olha, vou apresentar para vocês quem é esse Deus que vocês desconhecem e que levantou um altar, que vocês tanto veneram, que vocês tanto honram. Esse Deus, ele é o Criador de todas as coisas, é o Senhor do céu e da terra. Ele não pode habitar em templos feitos por mãos humanas, nem pode ser servido por vocês, por nós seres humanos. É o Deus que determina o tempo e os limites de toda a criação. Com isso, Paulo aí, ele vai falar sobre a soberania de Deus, sobre as nações. E aí ele continua dizendo: mas não é um Deus que está longe de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, já que somos sua geração. Aqui ele cita, esses poetas, Epimênides e Arato de Solos, mostrando que até na cultura pagã há vestígios da verdade sobre esse Deus, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais, até porque Deus, ele é espírito, como o próprio Jesus ele falou. Importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí chegamos aqui no subtópico 3 da lição: o chamado ao arrependimento
e o anúncio do juízo. Então, Paulo encerra seu discurso com o chamado ao arrependimento, porque afirmando que Deus agora ordena que todos os homens se arrependam, pois estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. Aqueles ouvintes ali, eles não estavam mais ignorantes. Paulo estava ali apresentando para eles o Deus único e verdadeiro. Alguns ali vão zombar, principalmente quando Paulo ainda fala sobre a ressurreição, porque ele fala que a confirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado para a salvação do mundo e que por meio dele Deus julgará o mundo que o rejeitou, é que ele foi ressuscitado dos mortos pelo próprio Deus. Porque Paulo vai falar isso lá em Romanos, que Jesus ele foi entregue pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e ressuscitou para a nossa justificação. A maior prova de que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi aceita pelo Pai é a sua ressurreição. E naquele grande dia, aqueles homens, aqueles que rejeitaram, que zombaram, falando que acerca da ressurreição, uma outra hora ouviriam Paulo, eles, naquele grande dia, eles terão que prestar conta. Eles não contas, ao Deus único verdadeiro, porque eles não serão tomados como inocentes. Eles e todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir ao Evangelho da Graça. O Evangelho que apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Salvador do mundo, como aquele que pode nos redimir dos nossos pecados, nos justificar diante de Deus e nos conceder vida eterna. E mais, da mesma forma como houve aqueles que zombaram e saíram, houveram também aqueles que desejaram ouvir novamente e poucos que creram, entre eles Dionísio e Damaris. O discurso de Paulo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o Evangelho com coragem, fidelidade, respeito, sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé cristã, que foi o que o apóstolo Paulo ele fez. Ele observou o ambiente, ficou incomodado e procurou o meio, de forma respeitosa, apresentar a verdade. Paulo não mudou a mensagem do Evangelho. Ele não mudou a revelação das Escrituras para agradar os seus ouvintes. Mas ele procurou, dentro da cultura e da religião deles, um ponto de contato para que ele pudesse através da exposição da verdade sobre Deus e sobre seu Filho Jesus, esclarecer aquele povo para que eles pudessem ser libertos da cegueira espiritual e da idolatria que os aprisionava. Bom, e aqui nós chegamos na conclusão da lição. O discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura. Parte da realidade do ouvinte reconhece os sinais de verdade presentes na sociedade e, com fidelidade, conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia, sem perder seu poder de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado.
Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais uma lição. Hoje foi a lição de número 5, onde nós falamos sobre Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilhe aí com seus amigos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá bom? Que Deus continue te abençoando, abençoando sua família, seu ministério, sua vida. E até a próxima lição.